Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo de hoje, onde eu irei te mostrar o porquê você fazer um monte de exercícios de forma aleatória e sem metodologia nenhuma por trás não irá te trazer os resultados que você tanto espera. Bom, se você não me conhece, muito prazer, eu me chamo Lucian Júnior e sou personal trainer, onde eu atendo de forma presencial aqui em Goiânia, em Goiás. E tenho o meu trabalho de forma online através da minha consultoria. E nessa eu atendo todo o território nacional e tenho alunos em vários lugares do país. Então, se você quiser ficar por dentro de tudo sobre a musculação, treino, como fazer os exercícios de forma correta, o que é mito, o que é verdade, clique em me seguir se você ainda não faz isso, porque eu estou constantemente postando conteúdo a respeito de todos esses temas falados para vocês anteriormente. E eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Bom, desde que eu me formei, lá em 2018, eu tenho tido uma busca incansável por conhecimento e tenho tentado me atualizar com o que há de mais novo ali dentro dos trabalhos científicos mais recentes. Porque eu acredito que só há um caminho para levar os resultados extraordinários para os meus alunos, que é através do conhecimento, de buscar saber mais a fundo tudo sobre o exercício físico e entender todas as variáveis possíveis que existem ali dentro da musculação. E é com isso que eu fui vivendo um dilema em vários aspectos que tinham me ensinado errado na musculação, quando eu comecei lá atrás a treinar. E que provavelmente também te ensinaram errado. Por isso, a minha missão como personal é poder conseguir levar estas informações para o máximo de pessoas possíveis. E eu te peço que, se você conhece alguém que precise saber disso, compartilhe. Porque muitas das vezes o que parece algo simples para você, essa informação pode ser muito importante para outra pessoa. Então, assim, lá em 2014 foi quando eu fui a primeira vez na academia. Foi com alguns amigos e, como todo adolescente, queria ficar ali com aquele corpinho atlético. Não queria ganhar muita massa muscular, somente definir ali a musculatura. Mal sabia eu ali que era muito mais complexo do que eu imaginava e dependia de diversos fatores e alguns aspectos do treinamento. E desde o início, o que eu sempre ouvia e me ensinaram era que, se o meu próximo exercício estiver ocupado, se o aparelho estiver ocupado, eu posso tranquilamente trocar a ordem ou mudar o exercício, que está tudo bem, que isso não iria afetar o resultado final do meu treino. E durante muito tempo eu segui acreditando nisso e segui fazendo isso nos meus treinos. Sempre que algum aparelho estava ocupado, eu passava para o próximo exercício ou trocava sem nenhum problema. Bom, e você agora neste momento deve estar se perguntando: tá, mas se o exercício for do mesmo agrupamento muscular, não tem problema eu trocar, né? Certo? Errado. O que eu vou te explicar no decorrer desse vídeo é por que isso é errado. Vamos lá. Qual o problema disso tudo? Qual o problema de eu trocar o exercício? E por que eu não devo alterar a ordem ali daqueles exercícios que me passaram? Todo treino que se preze é pensado e calculado em cada etapa do seu treino. Cada exercício é planejado e esperado que você tenha determinado estímulo ali com ele. Tá, mas o que eu quero dizer isso? O que eu quero dizer com isso para vocês? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o canetão para mostrar para vocês. Vamos supor, vou dar um exemplo de um treino de tríceps, certo? Vamos supor que você vai fazer o tríceps lá na polia. A posição inicial é aqui, certo? Aqui fica a barrinha. A posição inicial do movimento
é aqui. O tríceps fica na parte posterior do meu braço, certo? Então aqui, basicamente, o meu tríceps está em uma posição neutra, certo? Agora vamos para outro exercício. Vamos supor que você vá fazer o tríceps francês. O meu braço vai ficar mais ou menos assim. E eu subo o peso nessa direção. O meu tríceps vai ficar na parte posterior do meu braço, certo? Sempre fica aqui. Então, automaticamente, deste exercício para esse, eu tenho qual diferença? Eu tenho diferença no comprimento que se encontra o tríceps. E essa diferença, ela é responsável por mandar estímulos diferentes para a musculatura. Vamos lá, outro exemplo. Vamos supor que eu vá fazer o tríceps coice lá na polia. O meu tríceps ele vai estar sempre na parte posterior aqui, certo? E eu puxo o peso nessa direção. E aqui nessa direção. Então, basicamente, é isso. Quando o exercício, o meu braço fica de uma forma neutra, a minha musculatura do tríceps ela se encontra em uma posição neutra, certo? E isso é responsável por mandar um estímulo X para o meu músculo. Quando a minha musculatura ela se encontra alongada, automaticamente esse estímulo que o exercício propõe a ela é diferente deste estímulo. Então ela manda um estímulo Y. E este exercício também é da mesma forma, só que ele é completamente o contrário deste. Aqui, a sua musculatura do tríceps ela se encontra muito alongada, certo? Porém, aqui, o comprimento dela está menor. Posteriormente a isso, também é mandado um estímulo diferente de todas as outras duas para o seu tríceps. Então, é um movimento, um estímulo diferente também. Sabendo disso, fica complicado a gente fazer uma troca dos exercícios sabendo que existem exercícios que trabalhem a mesma musculatura, porém que geram estímulos diferentes para aquela mesma musculatura. Então, assim, quando nós olhamos e analisamos tudo que foi dito anteriormente aqui no quadro para vocês, cai por terra qualquer possibilidade de a troca por qualquer exercício do mesmo agrupamento muscular ser benéfica. Se esse novo exercício não gerar o mesmo estímulo para a sua musculatura, apesar de ambos trabalharem a mesma região e a mesma musculatura, você não vai ter os mesmos resultados, porque são estímulos diferentes. Isso trará respostas diferentes para a sua musculatura, para o seu músculo. Visto isso, o que eu mais vejo na academia é as pessoas chegarem para treinar com seus professores sem nem saberem quais os exercícios vão fazer. E o professor ali simplesmente escolhe os exercícios na aleatoriedade ou faz a seleção pelos aparelhos disponíveis ali naquele momento. Sinceramente, qual a possibilidade de isso dar certo? Na minha opinião, é a mesma de um engenheiro conseguir projetar um prédio sem conhecer as fórmulas necessárias para calcular aquela estrutura. É zero. A musculação ela não é aleatoriedade, ela não é achismo, e muito menos fazer sem objetivo pré-determinado o exercício. Para se obter êxito com o exercício físico, precisa-se de planejamento, disciplina e respeitar tudo que foi proposto para aquela sessão de treino.
Ah, Luciano, então você está dizendo que eu não posso trocar o exercício de forma alguma. Também não, calma lá. Você pode trocar o exercício, desde que o próximo exercício entregue o estímulo semelhante ao seu antecessor. Você não vai sair de um tríceps francês aqui atrás e vai para um tríceps coice, porque não é a mesma coisa. O tríceps, que é a musculatura antagonista do movimento, ele não está na mesma posição. Então, em consequência disso, não terá as mesmas respostas, apesar de serem exercícios que trabalhem a mesma região. São adaptações e respostas diferentes. Luciano, mas assim, eu posso alterar a ordem dos exercícios? Vamos lá, vou tentar explicar. Vamos imaginar assim, hipoteticamente, que você chegou para treinar na academia no horário mais cheio, 6h30 da noite, em plena segunda-feira. E o seu treino hoje seria de membros inferiores. E segunda-feira é o dia internacional que as mulheres tiram para treinar membros inferiores. Automaticamente, os exercícios de pernas estarão todos cheios, devido à academia estar lotada e você logo de cara se depara com isso. Ao checar ali o seu cronograma de treinos, você nota que o seu primeiro exercício seria o leg press a 45 graus. Porém, ele se encontra ocupado. E ao voltar e olhar novamente o seu cronograma, você percebe que somente o último exercício do seu cronograma está livre, que seria a cadeira extensora. Então, de forma ali imediata, para você não ficar esperando muito em todos os aparelhos ali desocuparem, você decide por conta própria ir para o último exercício, já que é o único disponível, e vai achando que isso não vai te trazer nenhum problema. Aí, neste momento, você deve estar se perguntando, e existe algum problema nisso? O exercício que ela irá fazer é o mesmo que está incluído na ficha. Será que eu posso simplesmente inverter essas ordens e isso não vai me causar nada? Bom, a resposta mais precisa para essa pergunta é: depende. E depende de alguns fatores importantes que precisam ser levados em consideração na hora de fazer essa inversão. Pois, uma simples troca ali na ordem dos exercícios pode mudar completamente o estímulo esperado para aquela sessão de treinos. Vou dar mais um exemplo para vocês. Vamos aqui para o quadro rapidinho. Então vamos lá, o exemplo que eu dei para vocês, o primeiro exercício era o leg a 45 graus. E o último era a extensora, a cadeira extensora. Mas vamos supor que entre estes exercícios tinha um avanço, tinha uma mesa flexora, tinha um stiff, e tinha extensor. Certo? Vamos supor que este era o cronograma de treinos que ela iria fazer. Chegou, viu que não tinha espaço para fazer o leg, não tinha espaço para fazer o avanço, não tinha espaço para fazer a cadeira, a mesa flexora, não tinha como fazer o stiff. E ela decidiu pular para a extensora, que era o único disponível ali para ela fazer. Certo? Qual que é o problema disso? Quando a gente pega e analisa a composição aqui do treino, qual o objetivo? A gente percebe que o treino ele era basicamente um geralzão, ele fazia tanto anterior quanto posterior. Leg press 45, avanço, mesa flexora, extensora.
Todos são exercícios que vão trabalhar ali tanto a parte anterior quanto posterior. Existem exercícios para posterior e existem exercícios para anterior. Qual é o problema de eu colocar a extensora aqui como primeiro exercício? Pois bem, quando ela começa com o leg press, a musculatura de membros inferiores dela recebe um estímulo. E automaticamente, como ele é o primeiro, a sua perna se encontra descansada. Ela não está ali fadigada, ela não teve nenhum processo ali de cansaço mesmo, de fadiga. Então, automaticamente, você consegue dar o seu máximo ali no leg press. Você vai para o avanço, como é o segundo exercício, você ainda consegue ali manter isso. Mesa flexora, stiff e extensora são só complementos para conseguir atingir a carga adequada, o volume adequado ali para aquela sessão de treino. Só que, quando eu passo a extensora para o primeiro exercício, eu tiro ele de último e passo para primeiro, automaticamente eu vou para o segundo exercício de leg press já com a minha musculatura do quadríceps, da parte anterior da coxa, já pré-fadigada. Já não é o primeiro exercício para a parte anterior. Então, automaticamente, o meu quadríceps aqui no leg press 45 graus, ele vai sentir um pouquinho mais a parte anterior do quadríceps, justamente por conta da cadeira extensora. E quando a gente vai para o avanço, isso ainda vai se tornar mais atenuante, certo? Então, é basicamente isso. Se eu tenho a cadeira extensora em primeiro, automaticamente o meu quadríceps ele vai fadigar primeiro. O estímulo vai ser diferente. Agora, vou dar um exemplo que essa troca seria tranquila. Você poderia fazer isso de forma mais tranquila. Vamos supor que você mantém aqui o leg press, mantém o avanço, vamos supor que a gente coloque um agachamento livre, vamos supor que a gente coloque mais levantamento de terra. E aqui embaixo então vamos lá, porque nessa divisão de treinos, desta forma, eu posso fazer a extensora primeiro. Porque simplesmente aqui, se essa divisão de treinos for com foco na parte anterior, eu posso tirar a cadeira extensora do último e colocar em primeiro. Por quê? Porque a cadeira extensora vai trabalhar justamente a região que eu quero focar, justamente a região ali que eu quero mandar mais estímulos. Então, isso acaba sendo possível, eu tirar ela de último e colocar para primeiro. E esse exemplo vale também para a mesa flexora, para o stiff. Se eu faço um treino voltado para a parte posterior e glúteo, automaticamente eu posso alterar a ordem destes exercícios de posterior e glúteo, sem que haja um treino ali no geralzão, sem que tenha extensora, flexora, um treino ali mais voltado no geralzão. E assim, estes casos aqui são apenas alguns dos casos em que a inversão ali na ordem dos exercícios, ela pode afetar ali diretamente no estímulo gerado ali para os músculos durante a sessão do treino. Portanto, assim, antes de sair por aí alterando a ordem, sempre é bom perguntar para o seu treinador se você pode e se isso cabe dentro do planejamento que ele fez para você. Pergunte se não vai alterar o cronograma e o estímulo que ele esperava para o seu músculo naquele determinado treino. Ah, Luciano,
e ele vai saber me responder isso? Na verdade, ele deve saber disso. A prescrição dos seus treinos e de qualquer exercício, ela precisa ser baseada nestas vertentes. E se você simplesmente chega na academia e faz os exercícios de forma aleatória, você simplesmente está pagando para o seu professor procurar o treino para você no Google. Por quê? Porque a sua prescrição ela não tem a mínima individualidade. Ele não tem o mínimo objetivo. E você não terá resultados se continuar com isso. E é por isso que eu não me canso de dizer que o treino da sua colega, o treino da blogueira, o treino que você vê na internet, não é o melhor treino para você. Para que você saia do comum e atinja ali resultados extraordinários com a musculação, você precisa de uma individualização do treinamento. Você precisa de algo que seja baseado na sua avaliação física. E o treino da internet não te entrega isso. O treino da internet foi feito para outra pessoa, com outros objetivos, com outra realidade, totalmente diferente da sua. Então, como que você espera que algo que não foi feito para você, que não foi planejado para você, que não está dentro dos seus limites, te atenda e te faça chegar aonde você tanto queria? Não tem como. É impossível você chegar aonde você tanto quer fazendo o treino dos outros. Você precisa e necessita de uma individualização. E a partir do momento que você entende isso, que você compreende que não é qualquer treino, que não é qualquer exercício que você faça, você começa a ter resultados. Você começa a se diferenciar de todos os pessoais que frequentam a academia. Por quê? Porque você começa a ter resultado. Você começa a ter, de fato, evoluções significativas. Porque o treino foi simplesmente feito para você. Então ele é o melhor para você.